Merecidíssimo. Simbólico. E de novo, que mensagem, que momento a gente tá vivendo na indústria pra uma equipe dessas ganhar jogo do ano e mais esse monte de prêmio. A mensagem for those who come after serve muito aqui, né? Serve. Porque pra esses jogos inspirar outros. E aí, vamos ver. Acabou? Manda a final. Manda brabo. Não. Thank you all for watching. Obrigado, Josh. One more thing, pô. One more thing, Josh. Congratulations to all Nada the de God of nominees, War. winners, and Half-Life. teams who debuted new Half-Life games 3. tonight. We'll see you again on Half-Life 3. Friday, June 5th for Half-Life. our biggest summer game fest ever from the Dolby Theater in LA. Half-Life We'll be 3. back right here at the Peacock Half-Life 3 Theater for the Game Awards next December. Thanks to our entire Game Awards team and everyone who helped make this show Vai ter possible. que vamos tirar o Happy brilho de quem holidays. ganhou o jogo Good do night, ano. everybody. Eu também acho você que tira o brilho depois do jogo do ano. É isso, gente. Eu acho que assim, começou muito forte o evento, ele foi se perdendo um pouco nos anúncios, mas foi bom ainda. Foi bom pra caramba. Foi foi. muito bom de anúncio, teve muito Foi anúncio muito bom. forte. Talvez faltou um ou outro, mas soco no estômago, mas foi muito forte ainda, né? Eu achei muito bom. Só o Pode tirar, final tá aqui. mesmo. É Tá o queixão? final, ele mesmo. babou no final, pô. Isso tinha que ter vindo antes. Não, essa ele fez mó hype pra esse jogo aí, tipo, joguete, desculpa. Terminasse com o Tomb Um monte de Raider. segurança aí no É, palco. podia terminar com o Tomb Raider, Terminar pô. com a estátua, com o Divinity. Sobre o... Tava com Resident Evil, sei lá, mano. Pode tirar o som do Sobre TGA? Sobre o... Estranho. Tirou o áudio. Aí, boa. Sobre o Claire, rapaziada, é o seguinte. Foi o nosso game do ano aqui, do nosso prêmio também. Né? Esse é um jogo que... Ele... Se tem algo que a gente pode chamar de absolute videogame desse ano, é o Claire, né? De fato, é um jogo que... A gente não precisa contar a história do jogo, né? De tudo o que vocês veem por aí é o que transforma esse jogo no que de fato ele é, ou seja, um jogo muito especial, muito diferente de tudo que a gente viu. Eu costumo dizer que existem alguns jogos pontes. O Clair Obscur é um jogo ponte para quem tem certo preconceito até com jogos de turno, né? Ele consegue transformar um jogo que era nichado, não tô falando RPG, eu tô falando jogos de turno, para mais pessoas quererem ter acesso a ele. Eu mesmo nunca fui muito um cara de jogos de turno, e o Clair me abriu essas portas, né? Então, esses jogos pontos, como é o Elden Ring pro mundo do Souls-like, as pessoas, né, partiram pro mundo do Souls-like do Elden Ring, muita gente vai passar a querer conhecer mais de batalha de turno por causa do Clair Obscur. E não só isso, né, gente? Saiu notícia essa semana, né, Mikali? O jogo, ele foi feito com 10 milhões. Exato. A ideia dos devs era, dá pra gente fazer um grande jogo com uma fração de investimento que tem um jogo AAA. Então, esse é um jogo, se tem um jogo que merece, é claro que o meu vai continuar sendo, né? Obviamente, eu sou fanboy. Mas, cara, merecidíssimo. Clair Obscur é um jogaço mesmo. Jogaço mesmo, que inclui todos os fatores que um jogo grandioso precisa ter. Uma história muito foda, que não é uma história genérica que você esquece no outro dia. Personagens marcantes, mas marcantes mesmo, assim. E um dilema moral muito grande, que o Clair carrega. Tanto é que a gente aqui é tudo dividido com os personagens, né? Um tá certo, o outro tá certo, não sei o que. E isso faz com que um jogo como esse seja especial. Então, assim, merecidíssimo e foda. Espero que a Central e essa galera toda continuem produzindo esse tipo de jogo, porque a gente precisa de jogos assim, né? Eu acho, assim, outra coisa também do Clair esse ano, que pra mim, de tudo que esse prêmio normalmente ele representa o Clair Obscur cumpriu tudo que ele poderia fazer. Porque se você for pegar o Hades e o Silksong, por exemplo, que são inacreditavelmente maravilhosos, beira a perfeição no que eles se oferecem, eles não conseguiram quebrar as paredes e furar a bolha que o Clair fez, sabe? Tipo assim, o Hades 2 e o Silksong atingiram todo mundo que eles tinham que atingir, que é muita gente. Mas é meio que já era a galera que ia ser atingida de qualquer jeito, sabe? Sim. E são jogos maravilhosos, de fato. O Clair foi completamente fora de qualquer coisa. Eu nem lembro a última vez que um jogo fez isso, um jogo novo fez isso, né? E assim, tudo que a gente pede são bons personagens. O Clair Obscur fez algo que nem Hollywood tá conseguindo fazer, que é introduzir, sei lá, 8, 9 personagens que ficam com você, sabe? Que você não vai esquecer depois, que são de fato marcantes. E claro que a performance de todos os atores fez o negócio ficar melhor ainda, mas eles conseguiram ir muito além, em todos os aspectos. E é um jogo que tem muito coração, muito amor, muita personalidade, sabe? E também, esse ano, né, diferente, o único que não era uma sequência dos que estavam correndo é o Clair Obscur. O único. Todos os outros são uma sequência. É loucura, sabe? Todos os outros eram na sequência, pra gente ver a crise de criatividade. E aquela parada, cara, a gente falou aqui de Clair, de Silksong, de Hades, aí tem o Death Stranding 2, claro, que é um grande jogo, mas mesmo o Death Stranding 2,
é feito ali tudo na mente do Kojima, um estúdio que não é tão gigante assim, apesar de ter muito dinheiro e tal. Não é um estúdio tão gigante assim. E eu acho legal que o nosso mano aí, o diretor do Clair Obscure, cara, ele teve todas as oportunidades do mundo pra dar dentro da Ubisoft, por exemplo. Ou da Ele grande teve, indústria. ele podia ter falado, Ele poderia ele ter não falado, falou. mas, por exemplo, o cara da Line ano passado... Ele falou. Então, ele foi muito elegante, Foi. mas ele pisou Genial. em cima da indústria Pisou AAA. muito. Mas ele foi muito elegante. Ele não precisou fazer isso, porque o jogo dele fez isso por ele. Ah, Ele não precisou nem falar. Não precisa nem a falar. história precisa do jogo falar. dele é isso, e, né? sinceramente, ele não falar nada é mais humilhante ainda pra indústria AAA. É. Sabe qual é? É melhor ele nem citar o Ubisoft, né? Tipo, é só melhor. agradeceu, tamo junto, Mas obrigado, nessa rapaziada, fase- e tal, e foda-se. Nessa fase, acho que ele perderia citando a Ubisoft. Exatamente. Ó, mas eu vou ser pois é. bem sincero que dos outros indicados, o Kingdom Come, o Silk Song, o Hades, são sequências assim, mas todas elas são sequências que crescem muito, Claro. né? E elas têm muita credibilidade. Elas mudam, pra ser sincero, esses 3 jogos são muito melhores que os primeiros, que vieram antes deles. Eles crescem em tudo. Mas mesmo assim, né, o Claire é original em tudo. E um ponto que me pega muito no Claire é como os personagens são bem criados. Como tem tantos personagens, e todos eles têm uma personalidade muito única que você gosta deles e rapidamente você se apega com eles. Não precisa de muito tempo de tela. O jogo não é tão longo, ele é curto. Tipo o Kingdom Come, eu acho genial os personagens, mas eu passei 200 horas com aqueles caras, entendeu? Eu passei muitas horas, muitas falas, e eu fui me apaixonando por eles ao longo da jornada. O Claire é muito curto, e tem alguns personagens que ficam menos tempo que a gente, né? Sem falar muitos spoilers. Todo mundo já sabe essa altura. Mas realmente é um fato impressionante, que eles... Pô, eu já falei aqui, né? Não tem nenhum personagem desse jogo que eu acho ruim. Nenhum. Não, Todos são muito bem construídos. Todos. Sim. Eu acho que vale repetir aqui uma coisa que eu falei. Deixa eu tirar um pouco esse óculos. Passei a live inteira de óculos. De novo, eu acho que, tendo em vista os últimos anos que a gente teve aí, principalmente ano passado, esse ano, qualquer um que ganhasse Game of the Year, claro que a minha torcida aqui era o Claire, mas qualquer um que ganhasse, eu acho que estava bem merecido. Porque todos esses jogos... Todos são muito bons, todos foram muito aguardados, todos tiveram muito capricho, muito amor ali sendo né, construído. E dizer que particularmente eu fico muito feliz porque a gente vem aí numa crescente de sempre ter um RPG de turno aí concorrendo a Game of the Year. Verdade. Então, ano passado a gente teve um Metaphor, a gente teve Baldur's Gate. Então, eu fico pensando, qual será o do próximo ano? O que o Persona ano 6, que vem... vamos. Gostaria. Eu acho que ano que vem ainda é mais o Persona... Na verdade, o Persona 4 eu acho que vai vir aí pra ainda 2027. Acho que o 6 ainda tá um pouquinho longe. Mas assim, eu fico muito feliz porque, no fim das contas, eu acho que uma das coisas do The Game Awards, assim como a gente faz no Oscar, pelo menos eu e o Dave lá em casa, acaba sendo uma vitrine muito boa. Tipo, caramba, olha os destaques que a gente teve esse ano. Eu não pus esse jogo no meu radar, deixa eu colocar agora. Olha todo o destaque que ele teve. Então... Eu gosto muito desse evento, a gente fica aqui na torcida, mas, de novo, eu acho que Claire é merecedor, mas qualquer um dos outros que estavam ali concorrendo a Game of the Year também iam ser merecedores de ter ganhado. Não, foi perfeito, tal, que você colocou, que vocês colocaram. Eu acho que, assim, nos últimos 2 anos, galera, ou nos últimos anos, pegar assim, né? Nós vimos a ascensão do mercado de jogos independentes de um jeito, numa curva muito crescente, muito aguda, né? E 2025 foi simbólico para os jogos independentes. E agora o Claire, ele acabou de coroar que a era dos AAA ficou para trás. Ou a era em que os AAA comandavam a indústria, conduziam as tendências da indústria. Não que ficou para trás, quando eu digo, não é que vai deixar de existir, nunca vai deixar. Até porque a gente quer jogar, galera, os AAA, né? Ninguém aqui vai se enganar com relação a isso. Mas a era em que eles conduziam as tendências, em que eles ditavam o que ia acontecer na indústria, isso acabou. Agora é o contrário. Os indies estão com a charrete no controle, com as rédeas, né? São os indies. E quem tá na parte de trás da carroça são os AAA. Os indies estão conduzindo a charrete e os AAA estão aqui. Antes eram os AAA conduzindo a charrete e os indies atrás. Então mudou, o jogo virou. Agora os AAA têm muito a aprender com os indies, as pessoas estão muito mais espertas, com muito mais informação sobre onde gastar o dinheiro delas. E, sobretudo, o tempo, que é o bem mais precioso que o ser humano tem. E o Claire, ele vem e simboliza tudo isso. Por isso que pode não ter sido meu. Cada um aqui teve seu gote, olha que mágico isso. Vocês mesmo falam, né, galera? O legal do Flow Games é que é plural. E é isso. O Fenicão aqui com o Kingdom Come, o Croizão
com o Death Stranding 2, o Dava com o Blue Prince, a Tá com o Claire, eu com o Hades 2, que eu pirei no Hades 2, Donkey Kong Bonanza, que eu também amo. O Vinão tava com o Claire também, o Zerinho. Cada um aqui... Galera, a gente é plural. O Zerinho não importa, entende? Né? É isso. Você Oi? fala todo mundo nem o Zero. Não, mas é que o Zerinho, ele vai... Eu vou deixar pra eles falarem aqui. Ah, entendi. Vou deixar pros senhores Olha, falarem. desculpa, E só pra SLD. passar lá, É. né, cara, você falou uma coisa muito importante. Que é o seguinte. A gente tem que diferenciar as É. coisas. É. Eu lembro, recentemente, que as pessoas falavam assim. Eu vou interligar as coisas, tá? Vocês não acharem que eu tô indo pra outro assunto. As pessoas falavam assim. Já deu de filme de super-herói. Tá uma merda. Chega, cansou. Quando, na verdade, tinha cansado de filme de super-herói ruim. É, Porque enquanto a gente tava tendo os bons, Ultimato, exato. sabe? Podia ter Civil 10 por War, ano, né? podia ter 10 por ano. É. Então mesmo eu vou trazer pra AAA. Isso. Eu não tô cansado de AAA. Eu tô cansado de AAA merda. Genérico, É sabe? isso. Coisa mais do Uhum. mesmo, que a gente já cansou de ver. $70. 70 um jogo dólares. ruim. E aí entra o que o Micali falou com razão, É, né? o negócio Os do indies preço. estão chegando aí dando aulas. O Claro Obscuro é isso. É, É. basicamente chegar, olhar pras grandonas e falar: toma uma porrada na cara silenciosa e toma aí meu jogo aí, ó. Sendo, sabe, sucesso absurdo com 10 milhões, uma fração de um jogo AAA. E é isso agora. Isso quer dizer que a gente não quer mais AAA? Claro que não. A gente não quer mais AAA, merda. Né? É. Acho que é, É, mais ou bem menos isso. Todos por aí. esses, o Dava esses falou muito jogos bem, são né? mais baratos, né? Nenhum deles, né? O Silksong é muito barato. Mas o Kingdom Come mesmo não é um preço de AAA, o Claire também não é. Então, esse é um aspecto, porque hoje o consumidor, até o gringo, $70, pra ele é caro, $60. Pra nós, então, nem se fala pro Brasilzão, a realidade do Brasil, poder aquisitivo. Então, hoje, o consumidor, ele tá mais esperto. Ele fala, vou gastar R$300 nesse jogo, 250, R$400, sendo que eu tenho uma oferta aqui de jogos que vai me custar um terço disso e me oferecem mais qualidade, mais diversão. Eu posso, com R$300, comprar 4 jogos independentes muito bons. Hoje tem esse poder de escolha que não existia antes. O videogame mudou, né, galera? A nossa visão mudou. E é como o Croizão falou, eu amo, ninguém tá se enganando aqui, não. A gente ama AAA, a gente ama, mas o que a gente não gosta é de jogo ruim, né? Ninguém gosta. Então os AAA, eles acabaram se perdendo um pouco no sentido de serem repetitivos, de serem enlatados, como a gente chama. A Ele é gente teve um enlatadinho, né? quadruple A aí, que foi uma bosta. Então. Mas é Falar nisso, bem não isso, teve né? O Black Flag, né? Não Vou te teve. contar. Então, mesmo. só se fala no Twitter como esse último anúncio foi estranho. É. Todo mundo tá falando aqui que não é possível que o último anúncio na noite era um free-to-play multiplayer. Sim. Mas Poderia ser o Tomb ô, Raider, né? Vini Zero, o que vocês acharam? Quer começar aí? Posso começar. Eu concordo muito com o que vocês falaram, vocês colocaram muito bem aí. Concordo muito com o que o Micali falou de que a gente, como consumidor, hoje em dia está muito mais atento, né? A gente vive uma época da indústria em que os preços das coisas estão absurdamente altos, né? Isso é difícil pra caramba e isso faz com que a gente fique mais alerta e muito mais seleto. A gente vive também uma época em que as grandes empresas que comandam, de fato, as grandes desenvolvedoras, as grandes publishers, elas meio que caíram na mesmice, parece que focaram só em fazer dinheiro e aí abusa de uma engine que tem 1,5 trilhão de assets disponível, aí muda uma coisinha ou outra aqui que passa uma impressão de que os jogos são extremamente semelhantes, só que aí eles que acabam cobrando o mesmo preço em tudo e preço caro. E a gente vive uma época em que todo mundo está muito mais alerta e valorizando muito mais o seu poder aquisitivo. E aí eu acho que é onde os indies se destacam, porque as empresas indies, elas querendo ou não, elas ainda prezam pela autoria, pela originalidade e não tem medo de arriscar em fazer uma coisa divertida, que ver o que o Clair Obscur ganhando esse prêmio agora, eu falei aqui, me faz voltar a acreditar na indústria de videogame, me faz ver que um cara que saiu de uma empresa onde ele tinha ideias o tempo todo, ele com certeza estava colocando essas ideias na mesa, o pessoal ainda focava em fazer dinheiro, não queria arriscar. E aí ele sai, faz uma empresa dele, junto pouca gente, com pouco recurso, e ganha todos os prêmios possíveis na indústria. Isso me faz acreditar novamente na indústria de videogame e acreditar que você e eu aqui, todos nós que gostamos de videogame, temos o poder na mão de decidir o que realmente a gente gosta. E antes de passar pro Vini aqui, eu resgatei aqui uma coisa que eu quero que vocês, todo mundo que jogou o Clair Obscur aqui, você que tá assistindo a gente, Viu? volta no tempo e
lembra do que o diretor do Baldur's Gate falou. Eu resgatei aqui. Ele falou assim, ó. Ele falou isso na hora que ele pegou o prêmio do TGA 2024 na mão. Ele falou, o oráculo me disse que o jogo do ano de 2025 seria feito por um estúdio que encontrou uma fórmula para estar aqui no palco, estupidamente simples, mas de que alguma forma continua se perdendo. O estúdio que fez o seu jogo porque queria fazer um jogo que eles mesmos queriam jogar. Eles criaram porque ele não havia sido criado antes. Eles não fizeram nada para aumentar a participação deles no mercado. Eles não fizeram nada para servir como marca. Eles não precisaram atingir metas de vendas arbitrárias ou temerem ser demitidos ou não se não atingir certas metas. Além disso, as pessoas responsáveis lhe proibiram de encher o jogo com qualquer coisa cujo único propósito fosse aumentar a receita e não servisse ao design do jogo. Eles não trataram seus desenvolvedores como números em uma planilha. Eles não trataram seus jogadores como usuários a serem explorados. E eles não tomaram decisões que sabiam serem de curto prazo em função de um bônus ou política. Dá pra ver como bizarramente esse cara falou o futuro. Ele falou o que é o Clair Obscur. É uma ideia, uma vontade. O Clair Obscur representa a cultura francesa. O presidente Macron, ele falou do Clair Obscur. Tem noção de como é bizarro esse... Todo mundo passou a conhecer a França. As músicas são boas, os personagens são bons. Cada um tem o tempo de tela necessário. Nada no Clair Obscur nada fica a desejar. É um jogo que rompe barreiras. Por exemplo, o Cross falou, eu e ele, eu não suporto jogo de turno. O máximo de jogo de turno que eu gosto é Pokémon. E aí o Vini falou assim, gente, joga o Clair Obscur, que é uma experiência ímpar. E aí apaixonou todo mundo aqui. Então, eu falo pra vocês, joguem. Se você ainda não jogou Clair Obscur, joga, porque ele, de fato, representa o que é o videogame em 2025, gente. Falei pra caralho, perdão. Nada. Boa. Cara, Fala, prazer Vini. estar com você aqui, Zerão. Vou tentar ser breve aqui. Eu fico feliz que a Sandfall mandou um preview pra gente no comecinho do ano. Porque quando eu joguei o preview, eu falei pra todo mundo aqui. Falei, gente, acho que inclusive meu título do preview foi tem material de GOT aqui. E eu joguei acho que umas 3 horinhas, foi só aquele começo depois da primeira cinemática. E é um jogaço, cara, é um jogaço. E acho que o Clair Obscur ensinou 2 coisas pra gente nesse ano. Primeiro que, tudo que vocês já falaram, que jogo indie tá na frente, né, de iniciativas, de criatividade, de muita coisa. Mas também que acho que as empresas de AAA podem dar uma olhada um pouquinho na estrutura de como funciona uma Sandfall, um Clair Obscur. Talvez criar um projeto interno, deixa as pessoas correrem livres ali. Não precisa ser tudo jogo AAA ou tudo jogo ambicioso. Né? As empresas têm talentos. A gente até estava falando na live do Flow Games Awards aqui que talvez o cara que está fazendo o passe de batalha do COD, o cara que está fazendo o pacote de objetos do The Sims pode ser o próximo grande nome de direção de jogo no futuro. Né? Então tem talentos dentro dessas empresas. Talvez o que falta é oportunidade lá dentro. O cara não precisa sair de lá frustrado e tentar criar um projeto dele. Como a gente viu hoje, o Star Wars... como que é? Cosmic Racers? Como que é o nome dele? Alguma coisa Racers? É de ex-Burnout. Muitos dos projetos hoje, o Star Wars Fate of the Old Republic, também de um ex-BioWare. Olha quantos jogos a gente viu hoje na The Game Awards que são ex-tal coisa, ex-empresa tal, tudo empresa grande. Até o último, que a gente não gostou tanto, né? Pareceu... Não que não gostou, mas meio anticlimático, devs de Titanfall e Apex Legends, né? Tudo assim, as pessoas parecem ter que sair dessas empresas que parecem são verdadeiros navios, né? Não conseguem virar, não conseguem se adaptar nunca para essas coisas. E essas empresas de AAAs podem, talvez, ter projetos menores ali. O Astrobot foi isso, né? É um jogo da Sony, mas ainda foi um projeto menor. E a outra lição é que o Clair pode ter sido uma porta de entrada para muita gente, não só o Clair, Silksong, Guards 2 e muitos outros, para jogos indies. Talvez você que nunca tenha dado chance a jogos indies, o seu próximo grande jogo favorito da vida talvez esteja publicado na Steam há 5 anos e você nunca deu bola. Talvez a próxima grande história que você vai ver é um outro jogo indie de uns 3 anos atrás, está em promoção por R$10 na Steam e você nunca deu bola também. Então acho que essa TGA foi icônica, foi histórica. Boa. O Vini, só pra corroborar, o Ark Raiders também é um jogo Ark Raiders, que é de veteranos da EA, que fizeram Battlefield e tudo, né? e é um dos top multiplayers hoje em dia, né? Exato. Então, realmente, muito exatamente. bom ver Legal esse ver movimento demais. na indústria. Estão Galera, a colocando gente tem ideias trailer fora, pra passar isso? A gente tem trailer da Nuvem, 2 jogos que a Nuvem
passou pra gente divulgar pra vocês, interessantes que eles estão publicando. Tem o do Clair Obscur. Não, isso a gente vê amanhã, pô. Tá bom, a gente vem amanhã, mas a galera do Clair Obscur soltou Já soltou um o DLC. trailer, o update, e o update parece que é uma nova fase com novos boss, nova trilha sonora, De tem graça. novas É o músicas. Versus graça. Draft. versus Draft. É, Versus De Draft. graça. Muito O legal. draft do vamos- Renoir, né? É. Ah, O Star Wars Fate of the Old Republic, ele é um single player, como a gente viu, e ele é action RPG, tá? Só pra Tá. gente ter disso. Action RPG, tá. E o Galactic Racer, que é o jogo do Star Wars, ele é de Ex-Criterion, né? Que é do... Criterion, Aham, né? Criterion. Isso mesmo, tá? Aham. Boa. Boa. Beleza. Deixa eu só agradecer rapidamente uma galera, porque não vai dar Bora. pra escutar os live picks todos, né, galera? Mas obrigado a todo mundo que mandou. Ao Loiro, Wesley Coca, o Marco mandou, o Indy, AAA, Lord Birkin, Ed Boy, o Fusion, Zeiter, O a Nina, Fusion. o Nicolas, com K, Rafael, anti-Flamengo, aí não, né? O Aí Lamar, sim. Gabriel Matos, Vitor, o Franklin Gamer, Marcelo, com 2 L's, o Everton, Cressmer, o Valdir. Muito obrigado a todos vocês, o Igor Gamer, o Bruno Fogaça, Nica Duarte, o Lot Chades, o PD Mods, Apolônio, o Luiz Felipe, Gabizinha, Apolônio é Igor muito bom. Fujisawa, Gustavo Gobla, o Robert Moura, Arlon Amauri, o Só Platinas, Lucão, comprei o PlayStation 5, KK085, Marcos Bosa, Rosângela, obrigado todo mundo, Kaique, Bloco de Notas, John Persona, Long Gamer, Vinícius MCS, Leandro Engenheiro, João Vitor, Stephanie Souza, Cedranca, Gui, o Eric Andrade, o Teus Gold, Cross Meu Sonho, olha que louco. O Zóio Gamer, o Aleph, o Antônio Pinheiro, muito obrigado a todo mundo que mandou aí. E a gente se despede aqui, galera. A gente vai deixar pra vocês, a gente vai deixar o trailer, né? Vamos deixar só um detalhe. Ah, Não parecia Elder Scrolls? Parecia. Aquele do final? parecia, né? Não parecia? Por que eles fizeram um trailer? Que no começo do trailer parece Elder Scrolls Não, 6. no começo do trailer parece aquele teaser do Elder Scrolls 6. Isso, por que eles O fizeram que isso? veio Olha, anos só como atrás, né? update, já que você falou de Elder Scrolls, não teve nada de Microsoft, né? De anúncio Microsoft. Na verdade. Mas eles falaram durante o The Game Awards, não sei porquê. Do Gears. Do Gears, que tá confirmado para ano que vem. E eles confirmaram também que Fable e Forza Horizon 6 vão estar no Developer Direct de janeiro. Que eles Então, fazem agora. que a gente cobre Legal, a isso, gente hein? sempre Então, cobre, no né? mês que vem a gente já tem novidades do Xbox, tá? Muito Tá bom. tá bom. Boa. Então, Beleza. gente, obrigado a todo mundo. Obrigado pela audiência massiva mais uma vez, fazendo história junto com vocês de novo. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a todo mundo da mesa. Muito obrado. Boa. Zero Vini também, junto. Takeshi, Obrigado. Tainá, Cardoso, Prazer. todo mundo. A Obrigado galera a de todos social vocês aí, a que galera estão do aqui com a gente. portal. Amanhã a gente volta, tá? Amanhã a gente tá Voltamos. aqui com o Flow Games News pra Voltamos. falar, obviamente, dos destaques disso aqui. Ver de novo muitos trailers, né? E aí a gente vê, fique aí com os trailers que a Nuvem mandou pra gente. Obrigado também aos nossos patrocinadores, Nuvem, esse, Cabum. É isso, gente. Até mais, até amanhã. Tchau. Tchau.